Fala galerinha, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou Renata Lemos, eu acabei de me tornar mãe solo por opção e eu tô fazendo aí uma série de vídeos compartilhando com vocês como tem sido essa experiência. Nesse vídeo aqui eu vou falar como é que foi o passo a passo do processo de fertilização in vitro que eu fiz e antes de começar, pode ser que esse vídeo fique muito longo e aí você vai ver parte 1 e parte 2 aí separado, a gente vai ver na hora da edição. Dito isso, vamos começar? Então, a primeira coisa que eu tenho que falar é que o meu processo de fertilização in vitro foi na Bélgica, que é onde eu moro. Então vão ter diferenças, é claro, de como rola esse processo aqui e como rolaria em outros países. No dia 24 de agosto de 2018, dia de Natal, foi o dia que eu fiz o primeiro contato com o hospital onde eu queria fazer a fertilização. Nesse dia ela me explicou um pouco de como era o procedimento e falou que a primeira coisa que eu tinha que fazer era preencher um questionário. E aí ela me passou esse questionário online. Só esse passo do questionário já foi bastante interessante, porque eles colocavam algumas perguntas e já faziam você pensar um pouco em como é que você vai fazer realmente sendo mãe solo. Então existia uma preocupação muito grande na sua rede de apoio. Então eles perguntavam com quem que você já conversou a respeito, o que essas pessoas acharam, com quem que você mora aqui, quem que poderia te ajudar na criação dos seus filhos, coisas do tipo. Perguntavam também sobre a estabilidade financeira, né, e a estabilidade da sua vida. E uma das perguntas mais interessantes que eu achei foi como é que eu ia falar para minha filha, ou o que eu ia falar para minha filha a respeito do pai dela. Isso para mim foi uma pergunta que eu nunca tinha pensado. A única coisa que eu sabia era que eu ia falar a verdade, mas eu não sabia como. Então, assim, essas perguntas já foram me dando alguns insights. Por causa dessas perguntas, eu também resolvi falar um pouco mais claramente com as pessoas. Eu já tinha conversado com muita gente, trocando ideias, já tinham me dado suas opiniões, mas como ali estava muito claramente assim, perguntando o que as pessoas achavam, eu resolvi também perguntar diretamente assim, o que você acha da minha ideia? E tomei o tempo de conversar também com algumas pessoas que eu ainda não tinha conversado. E assim eu podia preencher o questionário de acordo com as respostas que eu recebi. Então eu só fui mandar esse questionário no dia 2 de fevereiro de 2019. Nesse dia que eu enviei o questionário, eles colocam numa fila de espera e dão até 3 meses para marcar a primeira consulta. Aí beleza, depois desses 3 meses eles me deram uma consulta que foi no dia 7 de maio. Essa primeira consulta é com uma psicóloga. E na verdade é o vai ou não vai, entendeu? A psicóloga que vai dizer se você tem capacidade ou não de assumir uma criança sozinha. Essa consulta foi bem parecida com o questionário, na verdade, só que era ali face a face com a mulher. Acho que para ela ver, assim, o quanto confidente você tá e se está respondendo de acordo com o que você respondeu no questionário ali, né, frente a frente e tal. Então teve algumas perguntas a mais, outras a menos, mas as perguntas foram bem parecidas. O contexto foi bem parecido com o que eles perguntavam no questionário. E aí no final dessa consulta mesmo, ela já me falou, beleza, que eu poderia seguir adiante com o processo. Nesse momento também, aqui na Bélgica, como o tratamento parte do tratamento é subsidiado pelo governo, nesse momento ela me daria um papel também para eu requerer, né, esse direito de subsídio na Mutuelle, que é o plano de saúde obrigatório que a gente tem aqui na Bélgica. Não vou entrar em detalhes sobre isso agora. Caso você mora na Europa, mora na Bélgica e tiver questões sobre isso, escreve aí nos comentários que eu esclareço depois. Enfim, e aí só nesse momento eu marco também a consulta com o médico ginecologista que vai acompanhar o meu tratamento. Aí beleza, em junho, mais ou menos um mês depois disso, eu tive a minha primeira consulta com o médico ginecologista. E aí foi uma conversa assim, ele queria saber qual era o meu cenário, avaliar a minha idade e tal, e pediu alguns exames de sangue, pediu um ultrassom e etc. Beleza, fiz os exames, fiz os ultrassons e voltei lá para a segunda consulta com o médico, que aí já foi quase que um mês depois novamente. Essa consulta foi bem demorada e na verdade vai ser a maior parte desse vídeo. Nessa consulta ele olhou os meus resultados, né, e avaliou, viu como é que estava minha reserva ovariana e aí colocou lá todas as peças do quebra-cabeça juntos e sugeriu o tratamento, que no meu caso ele sugeriu a fertilização in vitro e não a inseminação artificial. Já expliquei isso no meu vídeo anterior, se você ainda não viu, dá uma olhada lá. Aí depois que eu falei com ele e tal, ele me passou para a enfermeira e a enfermeira ia dar o start em todo o processo. Então nesse dia eu fiquei bastante tempo no hospital, porque eu tive que assinar um monte de papel, responder um monte de coisa, e aí eu vou falar pra vocês um pouquinho disso aqui. Da documentação, eu tive que preencher um monte de documentos, alguns básicos como a gente pode imaginar, que é o consentimento de fazer a reprodução assistida, o consentimento de fazer a reprodução assistida com esperma de um doador, e aí além desses dois tinham vários outros que eram para eu fazer uma escolha do que será feito com o material que não for utilizado
na minha reprodução. Por exemplo, nesse meio tempo tem vários materiais. Vão ter os meus óvulos, vai ter o esperma do doador, eventualmente vai ter o embrião, e tudo isso pode ser fresco ou congelado. Então, para cada um desses cenários, eu tive que dizer se eu escolhia entre 3 opções que fossem destruídos, isso caso eu não usar, tá, gente? Então, vamos supor, eu tive, sei lá, 5 embriões, mas eu fiz o primeiro e já engravidei e não queria utilizar os outros 4. Vamos supor que esse seja o cenário. Aí eu tenho que falar o que eu quero que aconteça com esses outros 4. Uma opção é de destruir, nada ser feito. Outra opção é de você doar para pesquisa. E nessa opção de você doar para pesquisa, você ainda pode dizer para que áreas de pesquisa você quer ou não quer que seja utilizado. E tem uma lista lá falando quais são as áreas de pesquisa e você pode restringir ou não. A terceira opção é você doar para outra pessoa. No meu caso, como eu tô acima de 40, eu não poderia doar para outra pessoa. Só quem pode doar para outras pessoas são mulheres que fazem esse procedimento até os 35 anos. Então, no meu caso, eu tinha destruição ou doação para pesquisa e eu escolhi dar doação para pesquisa sem restrição da área. Afinal de contas, eu tenho mais a que agradecer que a pesquisa avançou ao ponto de eu conseguir engravidar através de um tratamento desse. Além disso, a enfermeira vai fazer um dos passos mais importantes, que é colocar suas características lá no sistema deles. Já falei pra vocês tudo sobre a doação de esperma, eu vou gravar em outro vídeo, que vai ser o próximo vídeo logo depois desse, porque isso aí é uma história à parte e é muita história pra contar. Mas nesse dia ela senta pra olhar pra minha cara e falar como é que é o meu cabelo, a minha pele, os meus olhos e tal, e botar lá no sistema dela. A outra coisa que a gente faz também é ela me explicar todo o procedimento, como é que vai acontecer, fazer mais ou menos um calendáriozinho e fazer mais ou menos um planejamento. Então, por exemplo, nesse dia que eu fui, ela não podia marcar para eu começar no meu próximo ciclo menstrual, porque eles tentam se organizar lá de uma forma que não tenham muitas mulheres vindo no mesmo dia. Então ela falou: Renata, na data do seu próximo ciclo menstrual, a gente já tem muitas pacientes, então você vai ter que ir no próximo. Então só pude começar no meu ciclo menstrual de agosto. E aí ela me deu um calendário, que eu vou mostrar aqui para vocês. E aí ela me deu um calendário, que é esse calendário aqui assim, que é super mega master organizado, muito claro, e aí através disso aqui que a gente vai seguir o tratamento. Eu vou depois falar pra vocês passo a passo como é que rola isso aqui. Esse dia é o mais importante de todos, porque é o dia que você tem que fazer o pagamento principal, pelo menos aqui na Bélgica, né? É assim, é o dia que você fala assim: beleza, vou começar esse tratamento. E aí eu tive que desembolsar a grana, porque eu tive que pagar o esperma do doador, o congelamento do esperma do doador, a enfermeira. Isso aí deu 975 euros. Aí tem outras coisinhas do tratamento que eu tenho que pagar também ao longo do tratamento, e o restante, medicamento, essas coisas, é pago pelo governo e vai diretamente pro governo. Esse dia foi o dia D, e isso era 2 de julho de 2019. Aí, enfim, vou pra casa, espero. No dia 29 de julho me mandaram um e-mail falando: Renata, o esperma chegou. Aí beleza, eu já sabia que no meu próximo ciclo menstrual eu ia começar o tratamento. Então quando veio a minha menstruação, no mês seguinte, eu tive que olhar esse papelzinho aqui. Aí aqui, eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas eles começam aqui, ó, do primeiro dia da menstruação vem o D1, D2, D3, D4, D5, todos os dias até o dia 15. Tá? E aí vem explicando o que você tem que fazer em cada um desses dias. A cada dia também elas vão marcando aqui se tiver algum update. Então, por exemplo, aqui fala: no primeiro dia da menstruação você não faz nada. No segundo dia da menstruação você tem que ir no hospital lá de manhã, primeira coisa do dia. Aí eles fazem um exame de sangue e um ultrassom. E eles já me dão a receita com todo o medicamento que eu vou precisar nos próximos 9 dias. Aí eu passo na farmácia, que é dentro do hospital mesmo, pego essa medicação, que é de graça, porque eles mandam a conta direta pro governo. De tarde eles me ligam para falar: Renata, beleza, pode iniciar ou não pode iniciar. Então tem que esperar a ligação deles para começar efetivamente. Eles me ligaram e eu comecei nesse dia a tomar todo dia de noite um medicamento chamado Ovalip, que é o estimulador de folículos, né? Estimula o seu organismo a produzir o maior número de folículos possíveis. Não vou entrar em explicações técnicas aqui, não sou médica, também não quero que o vídeo fique muito longo. Mas se você tiver perguntas, chama aí embaixo, que depois eu chamo a doutora Aline Monteiro para responder pra gente. E aí, nesse período aqui, ó, aí a gente fica D2, D3, D4, D5, D6,
até o D7 fazendo a mesma coisa, que é tomando injeção todos os dias de noite. Tem que tomar a injeção no exato mesmo horário e normalmente é você mesma que se dá a injeção. E no dia 7, no D7, você tem que começar a tomar uma outra injeção, que é do que eles chamam de antagonista. É um medicamento para evitar que os seus óvulos sejam liberados logo de cara, porque a gente quer segurar todo mundo lá para depois o médico poder tirar no procedimento. Eu tomei o Cetrotide e aí esse aqui eu começo a tomar de manhã. Então, a partir desse dia, todo dia eu tava tomando injeção de manhã, injeção de noite, sempre na mesma hora. Pelo amor de Deus, ninguém vai tentar reproduzir isso aqui, tá? Porque isso aí é cada caso, cada organismo, tem que ser tudo com um acompanhamento médico. Beleza, galera? Beleza. Aí no D7 eu comecei o antagonista e o primeiro dia que eu tinha que voltar no hospital era o D9. Então, do D1 até o D9, eu só fui no hospital uma vez. Mas aí, a partir do D9, eu tinha que ir no hospital a cada 2 dias. Então, eu fui no D9, fui no D11, fui no D13. E aí, todos os dias de manhã, ultrassom, de tarde eles me ligavam e falavam se eu tinha que continuar. Porque aí eles te falam se você tem que continuar e se você continua com a mesma dosagem que você já estava tomando ou não. No meu tratamento, ficou sempre com a mesma dosagem. Aí, fiz D9, D11, D12 era meu aniversário. Na verdade, D13 era meu aniversário, eu comemorei no dia 12, que foi dia 29 de agosto. Fui para um bar com os amigos e lá no meio da festa eu fui pro banheiro para ir lá tomar minha injeçãozinha na hora certa, certinho. Unbelievable. E aí no dia 30 de agosto, que era o dia do meu aniversário, foi um dia que eu fui lá e fiz o exame de sangue, fiz o ultrassom e de tarde eles me ligaram falando que era pra eu parar com as 2 injeções que eu tava tomando. Quando você chega nesse dia, então nesse calendário aqui ele vai até o D15, então depende de cada pessoa, eles vão fazendo acompanhamento. Pra mim ele foi só até o D13. Aí quando chega o D13 a gente passa pra outro calendário, que é o calendário que está aqui atrás. Aqui tem um outro calendário que vai ser pra fazer a retirada, né, a coleta e o implante do embrião. Eles consideram o dia 0 o dia que eles vão pegar os óvulos. Os dias anteriores é -1 e -2. Então o 30 de agosto virou o meu dia -2. E aí nesse dia -2 eu tinha que tomar uma outra injeção diferente, que era um Pregnil, num horário exatamente que eles iam me dar. Que eles falaram 11h30 da noite e eu tinha que tomar, foi a mesma coisa, eu tava tomando chopp de novo, meu aniversário, fui também no banheiro do bar pra tomar a injeção. Aí no dia 31, nada. Não acontece nada, não toma nenhuma injeção, não faz nada, coisa nenhuma. E no dia 1º eu tinha que me apresentar no hospital pra fazer a retirada dos óvulos. Aí o que eu não sabia era que esse procedimento é considerado uma mini cirurgia, porque eles vão... Aí esse vídeo tá muito comprido, então vamos cortar ele aqui, fazer esse aqui parte 1 e o restante eu conto no próximo vídeo. Clica lá pra ver o próximo.